20% da população idosa brasileira é acometida pela depressão, segundo o Ministério da Saúde. Patologia de características multifatoriais, como distúrbios da bioquímica cerebral, bem como a relação com doenças crônicas e a convivência ambiental, a depressão em pessoas idosas é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre a depressão na pessoa idosa, hoje nós estamos aqui no Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta e nós vamos conversar com a Keila Mota, ela que é psicóloga e faz parte de uma equipe multiprofissional que assiste esses pacientes que, além de outras doenças, também apresentam a depressão. Keila, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por nos receber aqui no HDS. Obrigada a vocês pelo convite, espero contribuir. Keila, como é realizado esse trabalho de vocês, como é a parte da psicologia nessa assistência à pessoa idosa com depressão? Então, nós temos aqui várias atividades de cuidados ao idoso, né? Uma delas é o cuidado da depressão, que nós trabalhamos com a parte da reabilitação cognitiva, a parte da avaliação global, que cuida do paciente com a equipe multiprofissional, como você já havia citado. A parte da psicologia em particular, nós temos o atendimento individual, onde a gente pode oferecer para o paciente e também para a família desse paciente um atendimento focado em cima dessa compreensão de todas as dificuldades e limitações que eles estão vivendo, que a gente chama de luto, no luto pelas perdas, que é a idade que vem, que eu posso citar também a perda do trabalho, talvez o casamento dos filhos, a saída de todo mundo de casa, o isolamento social, e isso traz com que o paciente se deprima, né? E essa depressão, muitas vezes no idoso, é confundida com uma característica que seria normal, né? Porque se é idoso, fica mais quieto, quase não sai de casa, idoso tem que dormir muito mesmo. E quando a gente vai vendo, isso não é uma característica depressiva. Então a gente faz esse diagnóstico nessa avaliação global, em atendimentos com a triagem ortopédica, que é um outro tipo de avaliação. E também nos atendimentos que eu faço aqui, que é a avaliação neuropsicológica. E dentro dessa avaliação nós fazemos baterias de humor, né, que seria para depressão, ansiedade, para a gente verificar exatamente essa parte do humor do paciente. Quando é verificado a parte da depressão, nós encaminhamos para atendimento individual ou de grupo. No atendimento de grupo, na verdade, a depressão é tratada de uma maneira bem mais abrangente, porque além da socialização que acontece, tirando o paciente dentro de casa, desse isolamento, trazendo a ocupação, porque muitos deles aposentam e perdem a capacidade de estar com outros, não é nem perder a capacidade, é perder a habilidade social mesmo, né? E aí a gente faz oportunidade às vezes, né? Perde a oportunidade. Daí, quando a gente faz esses encaminhamentos vêm até mesmo pelos médicos, a família se dedica a trazer. Então, há esse tempo dedicado ao idoso. Ele se sente assistido, se sente cuidado, se sente amado. E só por isso a autoestima já dá uma melhorada. Daí ele começa um processo de reabilitação social e existem grupos voltados só para essa escuta, onde a terapia ocupacional e a psicologia participam, e aí eles voltam a ter essa oportunidade de socializar, melhorando a depressão em si. Quando a atividade é individual no consultório, nós vamos trabalhar esses lutos que eu estava dizendo, que como é para ele estar vivendo esse fato de estar sozinho, né? Esse ressignificar a vida, esse reencontrar-se. Eu gosto muito de um nome chamado reinventar, porque é reinventar um novo papel, reinventar uma nova profissão, reinventar os novos contatos, socializar com outras pessoas, né? Então a gente trabalha bem essa questão do luto, sim. Keila, além desse trabalho individual, você citou a questão do trabalho em grupo também, da terapia em grupo. Claro que cada paciente acaba tendo uma especificidade, acaba tendo um luto diferente do outro, apesar de possuírem também várias coisas em comum. Esse trabalho em grupo, ele também ajuda nessa identificação do próprio paciente de que
talvez não é só ele que está passando pelaquela situação e que é algo comum e isso acaba dando um pouco mais de força. Ótimo, que bom você falar disso, né? Nós chamamos muito assim de terapia de carona, né? Porque quando nós estamos em grupo, o outro faz com que nós consigamos nos perceber, né? Então através do outro você diz, nossa, então eu estava com depressão e eu não sabia. Ou isso é uma característica depressiva e eu nem me identificava, né? Então a gente começa a fazer isso por carona mesmo, um momento de identificar-se com o outro e de melhorar em função na motivação que o outro me traz, não é? Porque eu costumo dizer que a pessoa que está com depressão, ela vê a vida um pouco preto e branco, né? A vida não tem graça, esse idoso que gostava das coisas começa a não gostar das coisas que ele gostava mais, então a gente começa a incentivar, até porque no grupo ele começa a encontrar pessoas que fazem outras atividades e ele se interessa por aquilo, como eu disse, reinventar, né? Ele começa a reinventar com o outro esses novos caminhos para sair da depressão. Keila, agora sim, a depressão no idoso, ela é diferente da depressão em qualquer outra pessoa ou não? Na verdade, a depressão ela é uma doença só, né? E é interessante a gente identificar essa depressão bem no início. Como eu estava te dizendo, a diferença é que no idoso, a dificuldade é perceber e diagnosticar, porque todo mundo acha que o idoso tinha que ser daquele jeito mesmo, né? Por ele ter envelhecido, tá na hora de aposentar, tá na hora de ficar quieto, ou pela uma dificuldade até do caminhar, ele fica mais quieto. E daí isso passa a identificar como se fosse uma situação que fosse exigida normal, né? Daquela idade. Mas aí você começa a perceber que não, que na verdade ele tem um monte de motivos para não estar feliz em função de ter diminuído a mobilidade, do aumento até das quedas, da perda da autonomia, né, da vontade de poder cuidar de si mesmo e não conseguir. Então ele começa a ter muitos lutos, como eu havia dito, e isso dificulta o tratamento no início precoce. E aí ele pode entrar numa depressão maior, que é tratada com medicação, com psicoterapia, com terapia ocupacional, com essas atividades do grupo que auxiliam muito no tratamento. Agora nos outros, por exemplo, uma depressão numa criança que brinca, que mexe, que corre, é muito fácil você identificar porque a criança não quer sair da cama, a criança não quer se socializar e é uma coisa muito fácil para a criança, né? Ou deveria ser. No adolescente mesmo ele fica mais isolado, ele não quer sair, então você estranha aquele comportamento. Então eu diria assim que a diferença é a dificuldade do próprio diagnóstico, né? Porque você acha que é comum. E como a geriatria e esses cuidados do idoso é um estudo muito recente, acaba que os profissionais não estão muito, vamos dizer, habilidosos para identificar isso. Então a demora nesse diagnóstico é que faz a demora do tratamento, né? Como são poucos geriatras para muitos idosos, costuma-se ser pedido que o profissional que identificar primeiro faça um encaminhamento para o geriatra, para o psiquiatra, ou que trate essa depressão o mais rápido possível, evitando que chegue numa depressão maior. Esse trabalho que você até citou sobre a questão da ressignificação, que é algo que é muito presente assim, no tratamento da depressão, tanto quando precisa de uma intervenção medicamentosa, quanto na própria terapia, no idoso acaba sendo um pouco mais complicado pela cristalização da ideia mesmo de que já foi feito tudo e de que ele talvez não possa ter uma participação social mais. É mais complicado? É uma questão até cultural que a gente diz, porque vem lá da nossa, talvez, história, que o idoso é assim, não é? Uhum. Ou que ser velho é uma coisa ruim, que o velho, ser idoso é ser improdutivo. Então é uma coisa que a gente tem que estar buscando lá de como isso foi ensinado para a gente poder não passar isso para frente. Porque na verdade o que a gente tem que utilizar com o idoso é a sabedoria que ele acumulou durante todos esses anos, né? E aproveitando essa sabedoria, não estou dizendo de estudo só, estou dizendo de vida mesmo, né? Ele tem que oportunizar tudo isso que ele aprendeu, essa bagagem que ele trouxe da vida e ressignificar toda essa dor, todo esse sofrimento de que ele tem
está vivendo agora pelas perdas, pelas dificuldades que ele está vivendo, não só de saúde, mas emocionais e laborais. Então ele começa a buscar, e ele tem que buscar disso que ele traz, né, dessa bagagem de vida. Keila, agora sim, tanto a medicina quanto a própria sociologia vem estudando o envelhecimento da população, não só brasileira, mas mundial. E aceitar esse papel social do idoso, incluí-lo e identificar as suas capacidades, aproveitar toda essa bagagem, como você mesmo citou, também é algo que a sociedade precisa aprender, se preparar e acreditar. Sim, né? Se o idoso tiver mais oportunidade, por exemplo, de trabalho, ele fica menos sozinho, né? Ele se sente mais útil. E para isso a sociedade tem que se preparar, de estar contratando esses idosos, né, tendo alguma atividade remunerada ou ocupacional, até nos trabalhos voluntários que a gente pode oferecer, exatamente para evitar esse envelhecimento patológico, doentio, que não seja um envelhecimento saudável, porque hoje nós temos que pensar até no que eu quero trabalhar, para que a gente possa pensar nesse envelhecer saudável, porque quando eu envelhecer, mesmo que eu me aposente, eu posso fazer um trabalho não remunerado, mas que eu possa usar minha habilidade, as habilidades que eu tenho nesse trabalho. Né? E dissociar também um pouco o trabalho do vínculo financeiro, mas o trabalho enquanto função existencial? Sim, né? Enquanto assim uma habilidade, uma atividade de lazer, uma atividade que eu possa me dedicar ao outro, que eu possa ser útil para o outro e para mim, não é? Eu acho que nesse momento ele passa a ter um significado para ele, porque essa é a busca que a gente tenta no tratamento da depressão, né? Trazer todas essas dificuldades, esses lutos que ele está vivendo e ressignificar para um outro momento da vida, né? De forma diferente. Keila, agora sim, a depressão ela é uma doença que a causa vem de cofatores, assim, tanto o genético quanto o circunstancial, e às vezes tem influência de outras doenças, mas também tem um peso forte a influência da família e como a família trata aquela pessoa, como a família enxerga aquela pessoa que já está idosa e que às vezes mudou ao longo do tempo, não consegue realizar as mesmas atividades que antes. Sim, a família aí ela é um eixo importantíssimo, né? Se a gente precisa desse tratamento, das terapias, da medicação, nós precisamos muito da família. A família, ela pode de alguma forma atrapalhar como contribuir nesse tratamento. Por isso que eu te disse lá no início que a gente, nos nossos grupos e nos atendimentos, nós oferecemos o suporte para a família, porque a família também adoece e a família também atrapalha e a família muito contribui quando ela tem que contribuir. Então essa família precisa desse cuidado, desse suporte, dessa orientação, né, para poder nos ajudar no tratamento num todo. Então a família ela precisa nessa hora ter uma escuta muito boa, ter uma questão de paciência, assim, ainda mais no idoso, que é o nosso foco maior, mas assim, é um momento que o idoso já se dedicou, vamos acreditar que ele já se dedicou a esses filhos, a essa esposa, essa família, ou a essa esposa, e está no momento agora de receber, né? É uma troca de lugar, um momento de dedicação. Então tem que aumentar o carinho, aumentar a escuta, aumentar a tolerância, a paciência, andar no mesmo ritmo desse idoso, né? Conversar no mesmo ritmo. Ainda mais porque tem as questões da demência, o idoso fica muito repetitivo, ele perde a memória. Então, assim, só para citar nesse aspecto que você disse também da influência das demências, porque além de ter uma dificuldade no diagnóstico aparente, no diagnóstico clínico, ainda tem o fato da pessoa idosa já apresentar vários quadros de outras doenças que favorecem, que é o caso das demências. Sim, na verdade, assim, o idoso que está se sentindo com demência, ele percebe quando ele está perdendo essas capacidades. Ele diz, a minha cabeça não está prestando, né? Eu não estou conseguindo lembrar de nada, eu estou ruim da cabeça. Então você começa a ficar triste por não estar conseguindo lembrar. Então a demência gera uma depressão. E a depressão gera uma dificuldade de concentração. Quando você percebe esse idoso com a dificuldade de concentração, você acredita que pode ser uma característica de depressão e não demencial, né?
Então essa dificuldade toda gera uma tristeza, como eu te disse, é um luto vivido de novo, porque ele está perdendo a capacidade de se concentrar, a capacidade de gravar, de aprender, de memorizar. Então ele vai gerando uma característica depressiva em função dessas dificuldades. E assim, para finalizar, de que maneira essa pessoa idosa com depressão deve ser tratada pela família, pelos profissionais da área de saúde? Vocês que têm essa experiência de sucesso aqui no HDS, qual que é a recomendação de vocês? Então, na verdade, eu acredito que o próprio idoso que tem a capacidade de perceber, assim, bem no início, né, se você está percebendo que o seu idoso está se isolando mais, está evitando se socializar, até mesmo com vocês dentro de casa, que está tendo problemas de sono, de alimentação, às vezes comendo muito ou comendo menos, né? Se você está percebendo que está se irritando, pouca paciência, muita conversa falando de morte, né? Algum comentário sobre suicídios, tentativa, na verdade, quando chega numa tentativa de suicídio, isso já está numa depressão bem grave, né? Mas assim, a gente está tentando detectar uma depressão bem inicial. Se você consegue perceber isso no seu idoso, procure ajuda do psiquiatra, do geriatra, e muito amor, muito carinho, muita atenção, né? O suporte emocional da família aí é muito importante para esse tratamento. É um verdadeiro remédio, né? É um verdadeiro remédio. Keila, muito obrigada pelas orientações que você nos passou aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada a vocês pela oportunidade de poder estar falando disso, né, aqui com vocês. Estamos aqui, né, disponíveis para qualquer orientação, para poder receber os idosos de vocês aqui no nosso trabalho. Nós temos realmente um trabalho muito bonito, assim, eu penso que é uma sementinha que já está dando muitos frutos. Tem que germinar por várias outras unidades também, né? Sim, espero. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema dessa edição é a depressão na pessoa idosa. E para continuar a falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Ricardo Borges da Silva, ele que é geriatra aqui do HDS e faz parte da equipe multiprofissional que assistem os pacientes idosos. Dr. Ricardo, muito obrigada por nos receber, por contribuir com o programa Você Mais Saudável. Obrigado, Kathleen. Doutor Ricardo, assim, a Keila no bloco anterior, que faz parte dessa equipe multiprofissional, falou dos aspectos da como a psicologia trata a pessoa idosa com depressão. E às vezes o primeiro atendimento ele é realizado pelo geriatra que identifica algumas características que podem ter uma razão psicológica e encaminha para essa equipe multiprofissional? Kathleen, aqui no nosso serviço, especificamente, como a disponibilidade de geriatra é razoavelmente adequada para esse público,
O geriatra identifica com uma certa frequência sintomas depressivos e encaminham para a equipe. Nós temos aqui a disponibilidade também de um médico psiquiatra e uma equipe da psicologia muito competente. Então, quando a gente faz essa identificação, a gente faz esses encaminhamentos. E no consultório, doutor Ricardo, quais são as principais características que você, como médico, percebe e acaba encaminhando para esse atendimento? Kathleen, a população idosa é a população mais heterogênea que existe. Quando você identifica a população pediátrica, por exemplo, ou população adulta, são populações que têm características muito específicas, muito próprias. A população idosa ela é uma população extremamente heterogênea. Você encontra, por exemplo, pessoas idosos jovens com múltiplas comorbidades, com múltiplas dependências, com o uso de diversas substâncias, com uma história de vida muito cheia de perdas, de sofrimento, de luto. E você encontra idosos, muito idosos, que conseguiram passar por um envelhecimento que a gente considera bem-sucedido, com poucas morbidades, com uma história de vida razoavelmente estável, tranquila. Então, identificar sintomas depressivos de uma população extremamente heterogênea nem sempre é simples. A manifestação dos sintomas depressivos na população idosa ela pode se dar de forma muito atípica, ou seja, nem sempre o idoso vai manifestar um sintoma, uma síndrome depressiva, um quadro depressivo, com sintomas como melancolia, que são sintomas que a gente vê com mais frequência na população adulta jovem. Muitas vezes o idoso, principalmente aquele idoso que a gente considera frágil, que é o idoso vulnerável, o idoso que tem uma baixa reserva metabólica, uma baixa reserva física, uma baixa reserva social, uma baixa reserva psicológica. Esse idoso pode manifestar sintomas depressivos, como por exemplo com emagrecimento ou com redução da atividade física. E para isso a gente precisa de usar instrumentos que são sensíveis o bastante para identificar sintomas atípicos. Ou seja, às vezes esse primeiro contato, o primeiro passo pode ser a discriminação de outras patologias para chegar ao diagnóstico da depressão? Com certeza, a gente não consegue avaliar um idoso única e exclusivamente sob um domínio. Você não pode avaliar um idoso, por exemplo, só do ponto de vista psiquiátrico. Você tem que avaliar ele de um contexto geral. Muitas vezes o idoso manifesta sintomas depressivos por conta de uso de algumas substâncias, como por exemplo substâncias depressoras do sistema nervoso central, substâncias usadas na cardiologia, na psiquiatria, na neurologia. São substâncias que podem fazer com que o idoso passe por um embotamento afetivo e manifeste sintomas depressivos. Doutor, ao contrário do que as pessoas pensam, até o senhor citou a questão da melancolia não ser um traço tão intenso no esclarecimento, na identificação da depressão na pessoa idosa. Ao contrário, a euforia também, perceber que essa pessoa, que esse idoso está mais eufórico do que o comum, também pode sinalizar? Pode ser um sinal de depressão, principalmente a depressão no espectro do transtorno bipolar do humor, certo? Mas existem pessoas, existem idosos que podem manifestar um quadro depressivo com um componente de irritabilidade. Outras pessoas, principalmente na população idosa, podem manifestar alterações de comportamento como manifestação inicial de outras doenças psiquiátricas que não sejam a depressão, né? O grande exemplo são as demências. Idosos podem manifestar demência com alterações de comportamento antes mesmo das alterações de memória, né? Que a manifestação principal é a perda da memória recente. Como o senhor mesmo citou, a questão da influência de outras patologias nesse processo, por exemplo, as cardiopatias e doenças crônicas como hipertensão ou como a própria diabetes, são cada vez mais comuns na população e tem um acréscimo maior nas pessoas idosas
que haja vista que há um crescimento também da expectativa de vida. E tratar todas essas doenças em comum, num processo em comum, também é uma dificuldade para a própria medicina? Com certeza. Talvez esse seja um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, né? No século passado, a gente passou pelo processo de transição demográfica. A queda da natalidade permitiu com que a proporção entre jovens e idosos mudasse na estrutura populacional. Então hoje a gente percebe que com a queda da natalidade e com o aumento da longevidade, existe um contingente de idosos muito maior na população. E isso é que faz com que a presença das doenças crônicas aumente muito. E isso de fato influencia no tratamento de todas as doenças, não só da depressão em si. O que acontece é que, à medida que existe um aumento da prevalência de doenças crônicas nessa população, existe também um aumento dos riscos de uma pessoa vir a desenvolver um quadro depressivo. Por exemplo, a prevalência de depressão na população que sofreu um infarto agudo do miocárdio, ou um acidente vascular encefálico, ou um portador de doença de Parkinson, ou o próprio paciente portador de um quadro demencial, aumentam a prevalência dos sintomas, né, e do transtorno depressivo. Então, identificar idosos com outras morbidades aumenta o risco dessa pessoa desenvolver um quadro depressivo. E tratar uma depressão, uma pessoa que já recebe medicamentos para outras doenças, requer uma capacidade de avaliar adequadamente esse tratamento. Doutor Ricardo, então nesse processo, por exemplo, aqui vocês contam com um profissional da área de farmácia para poder fazer essa avaliação da afinidade dos fármacos que poderão ser utilizados e que não possa vir a causar uma interferência e desenvolver um prognóstico melhor nesse paciente? E aqui a gente tem a sorte de trabalhar com um farmacêutico como parte de uma avaliação ampla. E esse farmacêutico ele tem nos ajudado a escolher medidas mais eficazes, com menos interação medicamentosa. Mas, em geral, essa é uma atitude, né, uma medida que fica resguardada para o próprio médico prescritor. O médico prescritor também precisa de entender toda a complexidade que é tratar um transtorno depressivo no paciente idoso, né, com as alterações próprias do envelhecimento, que causam mudanças na absorção das substâncias, na eliminação, no risco de toxicidade, no risco das interações medicamentosas com as outras substâncias que o idoso já usa por conta das múltiplas comorbidades que são possíveis, o risco da polifarmácia, né, que a gente fala que é o uso de 5 ou mais medicamentos que podem trazer consequências negativas na vida do idoso, como por exemplo as quedas, a incontinência urinária, o risco de perda da capacidade funcional, as alterações na cognição, que é na capacidade do raciocínio. Então todos esses detalhes precisam ser bem conhecidos para que a prescrição seja o mais efetiva e mais segura possível. Doutor Ricardo, agora sim, hoje também um outro aspecto que vem sendo levantado, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, é ter uma conscientização de que a medicina ela precisa ser preventiva e a pessoa idosa que já tem essa consciência, ainda antes de chegar nessa fase da terceira idade, da fase idosa, tem uma perspectiva melhor de vida, ou seja, é preciso se preparar para esse momento? Esse deve ser um compromisso de toda a sociedade. É claro que a ciência médica, ela contribui no sentido de entender o que a gente precisa fazer para encontrar esse envelhecimento bem-sucedido à medida que a gente passa por todos os ciclos de vida. Mas a medicina preventiva ela precisa de começar cedo. E não existe muito segredo para se envelhecer bem. As medidas preventivas elas são muito conhecidas de todos nós.
O que se precisa fazer é uma política pública que seja capaz de encontrar os recursos certos e oferecer esses recursos para a população que tem realmente interesse em encontrar esse envelhecimento bem sucedido. A alimentação saudável e, diferente do que as pessoas pensam, a prática de exercício físico na pessoa idosa, que às vezes o comum é pensar que a pessoa idosa deve ficar mais quieta, não ter uma prática de exercício constante. Essa desmistificação, auxiliada à alimentação mais saudável, ela contribui também na redução da medicação e no desaparecimento ou na redução do próprio processo depressivo? Com certeza. Se a gente pudesse escolher uma medida que fosse capaz de prevenir doenças, diminuir o risco de uso de medicamentos, diminuir o risco de hospitalização, seria o exercício físico. Nunca é tarde para iniciar um programa adequado de exercício físico. Idosos frágeis merecem exercício físico. Mesmo os idosos que têm uma dificuldade de andar, eles merecem exercício físico. O exercício físico ele é capaz de evitar doenças que a gente nem imagina que possa evitar, né? E o que acontece é que muitas vezes, à medida que a gente envelhece, a gente tem essa falsa sensação de que é hora de recolhimento, de que é hora de repouso. E isso é uma falácia, né? É um mito que a gente precisa quebrar. O que acontece também algumas vezes é que à medida que a gente vai adoecendo, a gente vai ouvindo de outros profissionais de saúde de que para que a gente se recupere, a gente precisa de repouso. E aí um idoso com uma artrose ouve de um médico ortopedista ou de outro médico que ele precisa de fazer repouso para poupar essa articulação. Ele poupa uma articulação específica, mas o prejuízo que ele vai ter na sua saúde global é gigantesco. Então, o que a gente precisa de entender, nós como profissionais e a população em si, é de que sempre existem exercícios que podem ser adequados para alguma limitação que porventura a gente tenha. E contribuir com a melhor qualidade de vida. Exatamente. Dr. Ricardo, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Obrigado, Kathleen. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema dessa edição é a depressão na pessoa idosa. E para conhecer um pouco mais sobre atividades recreativas e também atividades físicas, nós viemos aqui até o Centro de Convivência de Idosos conversar com a Elvia Coelho, ela que é psicóloga e faz o atendimento aqui no Centro de Convivência. Elvia, muito obrigada por nos receber aqui no Centro de Convivência. Obrigada a vocês, né, que é uma divulgação, é também
uma possibilidade de outras pessoas que ainda não conhecem o Centro de Convivência Norte Ferroviário da UVG possam conhecer. Elvia, e assim, aqui são realizadas várias atividades que têm como objetivo proporcionar a qualidade de vida à pessoa idosa e também a manutenção do vínculo social. Aqui nós estamos numa oficina qual o trabalho realizado aqui? Essa oficina é a contação de história. Ela resgata a história de todos os frequentadores e eles refletem sobre as consequências, como que eles estão vivendo hoje. Além disso, eles pegam essa contação de história e transformam ela também numa metodologia para se aprender a ler e escrever. Então, eles fazem essa junção. Além de possibilitar um encontro emocional, um encontro com as emoções, também com a leitura e a escrita. Elvia, agora aqui é outra atividade que é realizada, né? Que é a oficina de trabalhos manuais, onde são feitas costuras, customizações, algumas peças como bonecas, roupas. Nesse aspecto, de que maneira esse tipo de atividade auxilia na ressignificação da pessoa idosa e com o objetivo primordial de combater a depressão nessa faixa etária? Então, as pessoas chegam aqui às vezes, né, com o entendimento de que a sua competência está muito baixa, que não consegue mais executar, que perdeu várias habilidades. Nesse sentido, quando ela entra no artesanato, ela vai vendo que ela é capaz, que ela consegue fazer muito mais coisa até do que ela pensava. Um trabalho de resgate. Isso, exatamente. Então a pessoa fica com a autoestima melhor. Ela se percebe como um potencial que antes ela não se percebia. Lembrando que essa oficina aqui são, no centro de maneira geral, são atendidos 400 idosos que participam regularmente, e essa oficina aqui, ela atende tanto idosos homens como mulheres, não tem essa distinção. Isso, inclusive a gente incentiva os homens a vir participar, porque os homens às vezes têm desejo de costurar, de fazer crochê, mas em decorrência de todo o processo histórico não se permitem. E alguns vêm, experimentam fazer tapete e eles acham legal, isso é bom para ele. Recupera a autoestima e também redescobre. Quebra um paradigma, Quebra esse paradigma, exato. Elvia, aqui é uma oficina que traz uma perspectiva de conhecimento do mundo digital, dessa convivência com as novas tecnologias? Isto. Os idosos chegam aqui, às vezes nunca acessaram um computador, né? Então eles chegam, eles aprendem tudo que eles precisam para ligar, desligar e ampliar os horizontes mesmo. E eles têm tido contato com pessoas que eles já há tempos perderam os contatos, então eles começam a entrar na rede. E isso traz um ressignificado imenso para a vida deles. Traz um sentido de que eles são valorados pelos que estão fora, eles conseguem acesso. E também ao conhecimento, eles querem qualquer coisa, eles acessam e ampliam os conhecimentos mesmo. Elvia, aqui, além das atividades, das oficinas, vocês também realizam um trabalho de triagem. Enquanto psicóloga da unidade, de que maneira você percebe que esse contato, ele auxilia nesse processo de combate à depressão? Já que muitas pessoas, muitos idosos chegam aqui, às vezes acometido por essa patologia que hoje atinge 20% da população idosa no Brasil. Então, quando eles chegam, a triagem, ela tenta identificar a necessidade do idoso. Neste momento, qual é a necessidade dele? Então, a gente dialoga e coloca ele em algumas oficinas que a gente está entendendo no momento que vai ser boa e importante para ele. À medida que isso vai acontecendo, ele também vai percebendo onde é que ele quer estar.
E nesse sentido ele vai encontrando consigo e vai atendendo às suas necessidades. E se descobrindo também? E se descobrindo, redescobrindo, vendo potencialidades que antes ele achava que nem existiam mais dentro dele. E, no entanto, ele vai vivendo cada oficina, ele vai se percebendo em cada uma delas e vai se compondo, se reconstituindo, se refazendo mesmo. Elvia, aqui além desse processo de triagem para o encaminhamento das oficinas, a psicologia também faz um acompanhamento individual para saber algumas especificidades de cada aluno. A depressão no idoso, depois desse processo, você consegue, de inserção aqui no centro de convivência, você consegue perceber que há uma melhora não só dessa patologia, mas de outras também, que às vezes costuma ser até comum nessa faixa etária? Sim, nós temos inclusive pessoas aqui com esquizofrenias controladas, bem tranquilos, e que acabam vivendo aqui uma inserção social que daí a pouco eles já nem vão para o centro de assistência da psiquiatria, porque aqui eles se reencontram e pessoas que dão a mão, que oferecem ajuda e vão caminhando bem. Diminuem a dosagem de medicações? Diminuem a dosagem de medicação, diminuem as idas, o espaçamento de ir ao psiquiatra. E quem tem depressão também passa por esse mesmo processo, porque aqui na unidade o objetivo maior é atender a necessidade que a pessoa esteja tendo no momento. Quando a psicologia faz um atendimento individual, para tratar de uma situação emergente agora, porque quando precisa de um tratamento maior a gente encaminha, porque nós não fazemos o atendimento aqui, né? Ok, Elvia, muito obrigada aqui por nos apresentar o Centro de Convivência. Agora nós vamos conhecer um pouco dos alunos. E obrigada pelas orientações, pelo trabalho que vocês realizam aqui. Parabéns. Obrigada. Estamos aqui para todos os idosos que precisam. E agora nós vamos conhecer alguns alunos que participam aqui do Centro de Convivência e, pelo visto, a aprovação das atividades realizadas são unânimes aqui, né, gente? Sim, verdade. Maravilhoso. Qual é a opinião das senhoras e do senhor em relação às oficinas que são realizadas aqui? Vocês gostam? Como que vocês veem essas atividades na vida de vocês hoje? É muito bom. É muito bom isso aqui. A gente aprendeu muito. Inclusive, quando eu vim para cá, que eu conheci isso aqui, passando aqui na porta, eu conheci. Eu estava cheia de depressão e vim até do postinho ali, ó, para ver se pegava os remédios, né? Passando aqui na porta, e eu estava cheia de depressão nessa época. Então eu olhei aqui, vi para esse código conversando com uma senhora ali. Eu falei, uai, o que é isso aqui? Eu olhei, vi o nome, falei, nossa, aqui falei para o meu esposo, aqui é nosso lugar. E nós viemos, e a primeira coisa que a gente entrou foi conversar com ela. A gente foi para ali para a mesa, conversamos mais de 1 hora. Eu saí daqui já aliviada daquela depressão. Nossa, aqui é muito bom, a gente aprende muita coisa. Nós estamos na escolinha de aprender a falar, corrigir o português, contar história, né? De vestir, nós estamos fazendo atividade física. Nós estamos felizes. Redescobrindo a vida. Não, eu levanto de manhã, eu levanto para vir para cá, 5 horas da manhã, eu levanto feliz, me apronto e venho. Enquanto eu ficava lá em casa, lá levantava, ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu tenho para fazer. E ali a depressão amunta. Amunta a depressão, a ansiedade, você fica sem chão. Então, para mim foi ótimo isso aqui, é maravilhoso. E nós temos que trazer mais gente para cá, porque a gente conhece muitos idosos que precisam vir para cá. Verdade. Dona Dilza, já estou enviando muita gente para cá. Já está convidando as amigas? Dona Dilza, agora a senhora, além de participar aqui das oficinas, também é professora, ensina os seus amigos aqui do Centro de Convivência
a falar uma nova língua, que é o inglês? Sim, que eu lecionei vários anos inglês e eu estava aposentada há 8 anos. E aí eu ouvi na televisão falando que o idoso aprender uma língua estrangeira ajudava muito, inclusive com o Alzheimer, né? Porque quem já estava iniciando esse problema retardava, e quem não tinha mais dificuldade de obter essa doença. Aí eu falei, eu vou dar ideia. Aí conversando com 2 pessoas, gente, se vocês quiserem, eu fico aqui fora no meu intervalo e dou aula de inglês para vocês. Aí 2 pessoas espalharam, já tem várias, né, e está crescendo. E eu fico muito feliz porque além de eu ser professora de inglês, eu estou aprendendo espanhol, computação, né, faço dança, coreografia. E eu também estava assim, depressão não, mas eu estava assim, desanimada com o ser humano. Que eu aprendi desde criança assim, meu pai falava sobre honestidade, não dever os outros e tudo. E eu, com o inquilino, com o barracão de aluguel, cada um dava um cano maior que o outro. Eu fui desanimando o ser humano e contrariada. Chegar em casa eu já ficava contrariada. Quando eu comecei aqui, minha vida mudou. Foi do avesso. Só alegria. Rejuvenesci. Não, isso aqui é uma maravilha. Várias atividades que tem aqui, eu sempre vou procurar aprender. Seu José, o senhor também encontrou aqui a oportunidade de divertir e de continuar praticando algo que sempre trouxe felicidade para o senhor, que Exatamente. São as atividades físicas? Exatamente. Eu sempre gostei do esporte, desde a minha adolescência, aliás, desde criança. E aqui, quando eu descobri, completou, porque aqui tanta gente aprende atividade física, como aprende a exercitar também a cabeça, a memória. Aqui tem tudo. Nós, idosos, nós precisamos estar com usando a cabeça, a mente ocupada em alguma coisa, né? Porque é isso que dá depressão, é isso que faz ficar doente, é isso que leva mais rápido para o caixão. E se nós estamos, né, na ativa, estamos exercitando, nós vamos estar bem com a saúde, vamos estar bem com a vida, entende? E tudo melhora. Eu, pelo tempo que eu já estou aqui, sentindo bem pela minha saúde, né, que eu recuperei muito a minha saúde. Quero agradecer essas meninas maravilhosas que cuidam de nós aí, que são igual mãe para nós. A gente chega, elas recebem a gente com um abraço, com carinho, né? Essa psicóloga é uma pessoa maravilhosa. Eu falo para as meninas assim, dá vontade de pôr ela no colo, de tão humilde que ela é, de tão carinhosa que ela é, né? Sim, com todos, não é com exceção de pessoas, né? Então, a gente aqui é feliz, é uma família, é feliz, nós somos igual irmãos, nós aqui vivemos igual irmãos, nós somos felizes aqui e que Deus abençoe eles, que eles vão poder fazer muito mais para nós, né? Que quem está desfrutando disso aqui somos nós, né? Que Deus vai abençoar eles, que eles vão poder fazer muito e muito mais ainda, como nós que é uma piscina que nós quer alguma coisinha a mais, pode melhorar, né? Mas já está muito bom, mas se puder fazer mais, né? A gente agradece. Nós quer uma piscina que fica bom. Gente, muito obrigada assim, pela oportunidade de conhecer vocês, cada um de vocês, e de poder passar essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes já é idoso e não tem tanta disposição, ou às vezes acredita que a vida tenha terminado ali. E ao contrário, nós podemos acompanhar aqui, conhecendo vocês, que ainda tem muita coisa para fazer, e que ensinar e aprender é algo que a gente vai fazer para sempre, né? Eu quero avisar uma coisa aqui, tem de grande importância, que para ter sucesso e conseguir sucesso, alcançar alguma coisa, nós temos, primeiramente, lógico, Deus está acima de tudo, né? É Ele que comanda tudo, né? Mas a humildade, ela é essencial em tudo. Sem humildade não se consegue nada, não se consegue sucesso, não se alcança nada. Então, acima de tudo, temos que ter humildade em tudo. Se não tiver humildade,
Se não tiver humildade, não houver humildade no caminho. E é nesse clima aqui de confraternização que o programa Você Mais Saudável se encerra. Eu te espero numa próxima edição. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também.